Fala, meus amigos da Loteca, tudo bem? Estamos aí para mais um palpite da Loteca. O concurso agora é o 1187, né? O 1186 provavelmente acumulou, viu? Tô gravando o vídeo aqui na quinta pela manhã, mas provavelmente acumulado. E vem uma premiação aí mais ou menos uns 800 a 1 milhão de reais aí para a Loteca 1187. Bastante, tem umas surpresas, zebra, jogos bem equilibrados, né? Último concurso, esses confrontos da América aí, Libertadores, Sul-Americana, é muito equilibrado. Jogos bem difíceis, o mandante nem sempre é favorito, não. O de fora é os confrontos Uruguai, Argentina, Brasil. Você viu o Vasco lá, tomou 4 lá fora de casa. O Flamengo empatou. Complicado esses campeonatos. O Grêmio empatou com o Grau, né? O Cruzeiro empatou. É bem complicado. Vamos ver para os palpites aí, uma grade difícil também do 1187, hein? Bem equilibrado, uma das grades mais difíceis aí dessas últimas que saíram. Todos os jogos muito difíceis. Olha o jogo 1 aí, uma final de campeonato, Barcelona e Real Madrid. Jogos do 2 ao 9 são realizados no sábado, o restante é no domingo. Isso aí é uma decisão. Barcelona e Real Madrid. Uma final de campeonato, porque a diferença deles na classificação, o Barça tem 79 e o Real Madrid tem 75 pontos. 4 pontos de diferença, é um confronto direto aí. Se o Barça ganha, tchau, praticamente campeão. Abre uma vantagem boa, né? Real Madrid ganhando, fica 1 ponto de diferença. O empate fica bom pro Barcelona, né? Esse jogo aí, o time, o pessoal tá indo mais de Barça, né? Joga em casa. Barcelona perdeu pra Inter, né? Na Champions, né? 4-3, um jogaço pra assistir. Mas não dá pra duvidar do Real, né? O Real tem um timaço, né? Vini Júnior, Mbappé, Endrick, Rodrigo, Valverde, Modric. Isso não dá pra gente cravar, né? E eu acho que o Real Madrid vai ganhar esse jogo, hein? Tudo pode acontecer nesse clássico. Eu acho que o Real Madrid ganha e fica 1 ponto de diferença e coloca fogo no campeonato. Vai ser um jogaço. Eu vou de coluna 2, eu vou de Real Madrid no jogo 1. Jogo 2 é Avaí e Atlético Goianiense, né? Sábado. Lá na ressacada. O Avaí vem bem, o Avaí é o 5º colocado da Série B. O Atlético Goianiense o 12º, 9 pontos. O Avaí tá com 11 pontos. Vamos ver os últimos jogos aqui. O Avaí, os últimos 5 jogos do Avaí, só uma derrota. São 3 vitórias, um empate e uma derrota. A derrota fora de casa pro Goiás, né, na Serrinha. Ele vem de vitória em casa 3-0 em cima do América Mineiro. Muito bem. E uma vitória sobre o Operário, 2 vitórias em casa nos últimos 5. Ganhou do Operário e do América. E ganhou do Amazonas fora. Vamos ver aqui o Atlético Goianiense. Os últimos 5 jogos, só uma vitória do Atlético Goianiense. Uma derrota, 3 empates. Pois é. E fora de casa ele empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto, perdeu para a Ferroviária e empatou com o Amazonas. Fora de casa ele não venceu. Uma derrota e 2 empates. A vitória dele foi contra o Novo Horizontino, 1-0 em casa. Jogo 2 eu vou ficar com o Avaí como mandante. Vem muito bem o Avaí, forte o Avaí. 3-0 aqui no América. O América é um timaço. Ganhou do Operário. O Avaí tá muito bem na ressacada. No jogo duro, o Atlético Goianiense, eu vou de coluna 1, Avaí. Jogo 3, Fortaleza e Juventude, sábado também. Lá no Castelão, né? No Presidente Vargas, né? Esse jogo é sábado. Esse jogo, vamos ver a classificação aqui do nosso Fortaleza. O Fortaleza está na zona do rebaixamento, 17º. Juventude é o 15º. Então os dois estão com 7 pontos. É a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Fortaleza, ele ganhou do Colo-Colo de 4-0 para a Libertadores. Até que fez um grande jogo o Fortaleza, hein? Que os últimos 4 ele tinha só empatado os 4, não vinha nenhuma vitória. Ganhou muito bem do Colo-Colo. O Juventude, os últimos 5, só uma vitória. Tem uma vitória contra o Ceará em casa, né? Lá no dia 12/4. Depois 3 derrotas e um empate. Fora de casa ele tomou 6 do Flamengo. Perdeu de 3-1 pro Internacional. Fora de casa ele não vai bem como visitante, não. O Juventude. Fortaleza agora vem em alta, né? Fortaleza vem bem. Jogou aí no confronto entre eles aí. No confronto entre eles, o Fortaleza e Juventude, são 3 vitórias do Fortaleza, um empate e só uma vitória do Juventude. Pois é.
Vai ser um jogo... Não é uma vitória. São 3 vitórias do Fortaleza e 2 empates. Confronto aí bem difícil pro Juventude. Eu vou ficar com o mandante também, Fortaleza, no jogo 3. Depois eu vou vir com 3 duplos, né? Terminando aqui, eu já vou vindo com meus duplos. Vou jogar 3 duplos nessa rodada, R$ 12. Aí no jogo 3, lá no Presidente Vargas, eu vou de Fortaleza. Olha o jogo 4 aí. Goiás e Coritiba, lá na Serrinha. Olha, o Goiás é o segundo colocado, em 13 pontos na Série B. Vem bem o Goiás. Coritiba está em sétimo com 10. Mas os últimos 5 jogos aí o Goiás ganhou 2 empates e 1 derrota. Ganhou do Avaí a última rodada, hein? Em casa, na Serrinha, ganhou do Avaí. O Coritiba, nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Tem 2 vitórias. Jogando fora de casa, o Coritiba ganhou da Chapecoense. Nos últimos 5 jogos que teve aí pela Série B, ele ganhou da Chape fora. Empatou em casa com o Novo Horizontino, uma derrota por Remo fora também. Ganhou do Operário em casa. Também perdeu por Ferroviária. Fora de casa, o Coritiba não vem bem. Coritiba não, só ganhou da Chape, dia 12/4. Pega o embalado Goiás na Serrinha. Mas é a Série B, né? Série B é bem equilibrada ali por baixo. Eu vou de coluna do meio, entre Goiás e Coritiba. Você tá me cheirando um empate aí, no jogo 4. Jogo 5 é o Grêmio. Grêmio e Bragantino na Arena, lá na Arena do Grêmio no sábado. Olha o embalado Bragantino, hein? O Bragantino é o segundo colocado, tá com 16 pontos. O Grêmio tá em 13º, 8 pontos. Nos últimos 5 jogos do Grêmio, o Grêmio só tem uma vitória. O Grêmio ganhou do Santos, né? Na arena do Grêmio, 1-0. 3 empates e 1 derrota, perdeu pro CSA. Ontem empatou com o Grau, né? Do Peru lá. Que fase do Grêmio, hein? Já o Braga, não. Os últimos 5 jogos são 4 vitórias, só 1 derrota. Aquela derrota pro Criciúma pela Copa do Brasil, né? No Brasileiro vem com tudo. Fora de casa ele ganhou do Santos e do Sport. 1-0 no Sport, 2-1 na Vila Belmiro. Em casa ganhou do Cruzeiro e ganhou do Mirassol. Os últimos 4 jogos. Mas o Grêmio imortal, o Grêmio, tá na hora do Grêmio reagir, né? Tem que dar uma resposta. Jogando em casa, a galera tá indo de Braga, né? Um empate também tem grande chance de acontecer nesse jogo. O Grêmio como mandante, a força da camisa do Grêmio, né? O Grêmio precisa muito da vitória para sair daqui, ó, da 13ª colocação. Uma vitória joga o Grêmio aqui mais pro meio da tabela. Eu vou ficar com a força da camisa do Grêmio nesse jogo número 5. Eu vou de coluna 1, Grêmio. Jogo número 6, Vitória e Vasco da Gama, lá no Barradão. O Vitória tá na zona do rebaixamento, 18º. O Vasco é o 14º. 7 pontos o Vasco, 6 pontos o Vitória. Que jogo, hein? Os dois vêm bem mal no campeonato brasileiro. O Vasco tomou 4 ontem. 4-1 do Porto Cabelo. Nossa, o Vasco nos últimos 5 jogos, vou pôr os últimos 5 dele, são 3 derrotas e 2 empates. Não ganhou um jogo dos últimos 5. O Vitória, a mesma coisa. 3 empates e 2 derrotas. Campanhas bem parecidas. O Vitória em casa perdeu pro Cerro Largo, aquele jogo da Sul-Americana. Ele vai ter que vir com força pro brasileiro, porque a Sul-Americana ele tá eliminado. O Vasco também na Sul-Americana vem mal, vem bem mal. Apesar que ainda é o segundo colocado da Sul-Americana. Não sei se ele já abriu mão da Sul-Americana, mas tem que focar no brasileiro. O rebaixamento cai 4, né? Esse jogo tá com a cara de empate, hein, meus amigos? Os dois vêm mal, dos últimos 5 jogos ninguém ganhou. Só derrota e empate. Vitória em casa empata bastante. Empatou com o Grêmio. Empatou com o Defensor agora para essa rodada. Pega o Vasco. Eu vou ficar com empate. Não deixa de se inscrever e dar um like. Fortalecer, pessoal. Dá um likezinho para o nosso vídeo subir aí, os vídeos da Loteca. Todos os amigos que fazem vídeo de Loteca. Para gente divulgar essa gostosa loteria esportiva, né? Que é tão gostoso de jogar. Dar palpites. Todos nós gostamos, né? Vê um vídeo aí de Loteca, dá joia, se inscreve, fortalece todo mundo aí, os amigos. Vamos no jogo 6 de empate entre Vitória e Vasco. Mais um jogo cheirando muito empate. Depois eu vou vir com os meus 3 duplos. Olha o Corinthians aí no jogo 7, Mirassol e Corinthians também no sábado.
Corinthians está em 8º colocado no campeonato. O Mirassol está em 16º, 7 pontos. O Corinthians tem 10 pontos. O Corinthians, os últimos 5 jogos aí, o Mirassol tem 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Em casa, a vitória dele foi em casa contra o Grêmio, 4-1 no Grêmio, mas o Grêmio não é muito parâmetro, tá mal o Grêmio, né? Vai pegar o Corinthians, quando veio do empate com a América de Cali, acho que já abriu mão da Sul-Americana, né? O foco dele é no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, os últimos 5 jogos dele são 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Pois é, Coringão aí jogando aí lá em Mirassol, no interior de São Paulo, tem muita torcida, né? Eu vou de Corinthians aí, coluna 2 no jogo 7. O jogo 8 aí é a La Liga, né? O campeonato espanhol, Atlético de Madrid e Real Sociedad. Esse jogo também é no sábado. O Atlético de Madrid está em terceiro, com 67 pontos. Pega a Real Sociedad, 43 pontos. A Real Sociedad não cai mais aqui no campeonato, está no meio da tabela, mas ela briga ali por uma Liga Europa, né? Já o Atlético de Madrid já está ali na Liga dos Campeões, classificado ali. Está em terceiro, né? Já está ali naquele bolo ali. Os últimos jogos do Atlético de Madrid, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. A Real Sociedad só ganhou um jogo dos últimos 5, são 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Jogando fora de casa, a Real Sociedad perdeu para o Alavés 1-0 e empatou com o Villarreal. O Madrid, como mandante, ganhou do Valladolid 4-2, 3-0 no Rayo Vallecano. Esse jogo eu vou coluna 1, vou ficar com o Real Madrid, o favorito. Real Madrid não, Atlético de Madrid, né? O terceiro colocado. Eu vou ficar com ele, jogando em casa. A grade é difícil, né? A gente tem que sair de cima do muro. Temos que apostar, né? Gostando da lotequinha. O jogo 9, o Flamengo e o Bahia. O Flamengo tá em terceiro, 14 pontos. O Bahia é o 6º colocado, 12 pontos. Ali tá a briga ali, os 6 primeiros ali, o Bahia tá ali. O Flamengo ontem empatou, complicando a... Não veio jogando bem o Flamengo nesses últimos jogos, né? Empatou com o Córdoba ontem 1-1. Tá ameaçada a classificação dele na Libertadores. Os últimos 5 jogos do Flamengo, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Flamengo, mas em casa no Campeonato Brasileiro ele é bem forte, né? Bem forte. O Bahia, os últimos 5, perdeu ontem 3-1 pro Nacional, hein? Em casa também. Nacional do Uruguai. Nacional vem surpreendendo. Tinha empatado com o Internacional, 3-3, gol do Bahia ontem. Mas no Brasileiro o Bahia vem bem. Um jogo difícil pro Flamengo, hein? Jogo difícil pro Flamengo. Aí eu não vejo muita... Eu vou ficar com a coluna do meio no jogo 9, empate, Flamengo e Bahia. Abrindo os jogos de domingo também agora, né? Newcastle e Chelsea. Olha que jogo, hein? Que jogo do campeonato inglês. O Newcastle é o 4º colocado, 63. O Chelsea o 5º, 63 também. O Chelsea vem de uma bela vitória contra o Liverpool, né? 3-1. Os últimos 5 jogos aí do Chelsea, 4 vitórias e 1 empate. Pra você ver como o Chelsea vem bem no campeonato. E fora de casa ele ganha também. Ele ganhou do Fulham. É difícil. O Newcastle, nos últimos 5, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Newcastle em casa ganhou do Manchester United 4-1. E ganhou o jogo de 3-1 aqui também pela Premier League do Ipswich. Pois é, um jogo equilibradíssimo. E os dois estão lá em cima. Vou ficar com um empatezinho aí no jogo 10 entre Newcastle e Chelsea. Um empate deixa os dois ali ainda lá em cima. Cada um faz um pontinho e vão brigando ali. Eu acho que eu vou de empate. Jogo 11 é o Manchester United e o West Ham. Domingo também, né? Esses últimos jogos são todos no domingo. Olha o Manchester United, é difícil a gente ver ele ali, né? Na 15ª colocação, 39. O West Ham é o 17º, 37. Mas os dois não caem mais. Os 3 rebaixados ali da liga já estão ali já. Do campeonato inglês já está definido. Mal o Manchester United, né? Os últimos 5 jogos do Manchester United, 2 derrotas, 1 vitória e 2 empates. O West Ham não ganhou nos últimos 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas. Visitando aqui, o West Ham perdeu para o Liverpool 2-1, perdeu para o Brighton 3-2. Pois é, viu? Acho que aí vamos ficar com o Manchester United, né? Jogando em casa, tá fazendo uma campanha, mas ver se ele ganha esse jogo. Vamos de coluna 1 no jogo 11. Jogo 12 é o Galo, Atlético Mineiro e Fluminense. Domingo, lá na Arena MRV.
O Galo tá na 10ª colocação, o Fluminense é o 5º, o Fluminense tem 13 pontos, o Atlético Mineiro tem 9 na 10ª colocação. Os últimos jogos aqui do Atlético Mineiro, os últimos 5, 3 empates e 2 vitórias. Ganhou do Juventude, a última rodada do Campeonato Brasileiro, 1-0, lá no campo do Juventude, 1-0. É difícil bater o Juventude lá, hein? O Fluminense, os últimos 5 jogos, 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Mas vem de uma vitória contra o Sport apertada no Maracanã. Bem difícil o jogo. Um jogo duro aí pro Atlético, Fluminense. O bom visitante Fluminense. O Fluminense ganhou do Corinthians, né? Ele ganhou do Corinthians e aqui contra o Botafogo ele perdeu o clássico 2-0. Empatou em casa com vitória. Vai ser um jogo duro, mas eu vou ficar com o Galo na coluna 1. Jogando em casa, eu vou de Atlético Mineiro no jogo 12. Jogo 13, Palmeiras e São Paulo, líder Palmeiras, 16 pontos. Esse jogo vai ser na Arena Barueri, não vai ser no Allianz, é na Arena Barueri. O Palmeiras é líder com 16, o São Paulo está em 11º com 9 pontos. O Palmeiras ganhou do Cerro Porteño ontem 2-0 pela Libertadores, hein? Bem, os últimos 5 jogos só tem uma derrota, perdeu aquele jogo pro Bahia em casa, né? E são 4 vitórias. Revoando o Palmeiras. São Paulo também, os últimos 5 jogos não perdeu não. 3 vitórias e 2 empates. Também ganhou pela Libertadores de Aliança Lima 2-0, né? Vendo o empate em casa contra o Fortaleza. É um clássico. São Paulo e Palmeiras. Clássico pesado aí. Vou ficar com a coluna do meio nesse clássico lá na Arena Barueri. Empate no jogo 13. Fechando a grade, nós temos Botafogo, ó o Botafogo, Botafogo Internacional, lá no Newton Santos, no tapetinho. O Inter tá em 9º, o Botafogo tá em 12º. O Inter é o 9º, mais diferença de 1 ponto. O Inter tem 9, o Botafogo tem 8 pontos. Os últimos 5 jogos do Botafogo, 3 vitórias e 2 derrotas. O Botafogo deu uma melhoradinha, né? Ganhou a Libertadores, do cara bobo. Vai vendo uma derrota pro Bahia. Ganhou o clássico do Fluminense. O Inter deu uma caída, né? Ia bem o Inter, os últimos 5 jogos, 2 empates, 1 derrota, mas tem 2 vitórias. Vem de uma derrota pro Corinthians de 4-2 em Itaquera, né? Tinha ganhado só de 1-0 daquele Maracanã, pela Copa do Brasil. O Inter vem um jogo bem difícil, mas por estar jogando no Newton Santos, no tapetinho lá, o Botafogo também precisa. O Botafogo tem um grande elenco, né? Vem brigando por título também de frente em todos os campeonatos. Joga em casa. Eu vou ficar com o mandante. Eu vou de Botafogo no jogo 14. Agora eu vou vir com os duplos, pessoal. Vou jogar 3 duplos, né? R$12 aí. Uma grade difícil, né? Que provavelmente o pessoal vai fazer uns bolões aí pra jogar. Já que essa grade precisa de muitos duplos, triplo, né? Mas fica caro o jogo. Vamos 3 duplinhos aqui, meu primeiro duplo, acho que eu vou abrir ali, já nesse clássico, tudo pode acontecer entre Barcelona e Real Madrid, jogaço, né, uma decisão, Barça e Real Madrid, tem o Rafinha voando, o Lewandowski, Yamal, Pedri, o Barça jogando em casa, jogaço, eu vou abrir entre Barcelona e Real Madrid. Segundo duplo, não dá para deixar de jogar no Flamengo, né, no Maracanã, vai ser um jogo duro, o Flamengo não vem jogando bem, mas pode ganhar esse jogo também. E aí já derruba a gente da loteca. A gente não quer isso nesse jogo, né? Se a gente acerta tudo, ele erra esse jogo, né? Tem disso, né? Então vamos ali de Flamengo, né? Coluna 1 no jogo 9 também. O meu terceiro ali, último duplo, eu vou jogar ali no Bragantino. Esse Bragantino é danado para derrubar o lotequeiro. Ainda vem jogando bem, vem embalado, né? Jogo dificílimo pro Grêmio. Vamos abrir ali na coluna 2, entre Grêmio e Bragantino, jogo 5. Prontinho, pessoal. Tá aí os palpites, meus 3 duplos. Uma grade difícil, provavelmente acumulada. Final de semana, só jogão. Fiquem todos com Deus. Não deixe de se inscrever, deixar um like, fortalecer o canalzinho aí. Somos um canal pequeno, vamos crescendo aos pouquinhos, né? E é isso aí. Um bom final de semana. Fiquem todos com Deus, se cuidem. Até o próximo concurso, 1188, que será realizado no meio de semana. Ótimo final de semana para vocês, familiares todos. Se cuidem. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.